Bom dia, queridos irmãos e amigos do Grupo Alta de Souza. Estamos aqui para esse estudo do dia 19, sábado, 19 de fevereiro, e vamos começar com uma página de abertura do livro Vinha de Luz, ditado pelo Emmanuel e psicografado pelo Chico. A lição 61, também tu. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. João, capítulo 12, versículo 10. Interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do Mestre. Intentava-se igualmente a morte do amigo da Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera, sepultara-se nas trevas do túmulo e regressara à luz da vida. Era, por isso, uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Constituiria em Jerusalém a carta viva do poder do Cristo. Destoava dos conterrâneos, tornava-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o Mestre deve continuar crucificado e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime e da indiferença. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do Mestre. Instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhes a ação em todos os setores da experiência. Somente os Lázaros que se unam ao amor de Jesus conseguem vencer o terrível assédio da ignorância. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor da tua fé e contra a força de teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. E assim, caros amigos, vamos à nossa prece de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a Alta de Souza, os demais espíritos que nos inspiram, que nos acompanham, pela oportunidade de mais esse estudo, a oportunidade de mais esse dia, desse sábado, e pedindo que nos abençoem, que nos orientem e que nos ajudem a compreender as palavras estudadas nesse dia de hoje. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Bom, então, o estudo de hoje, do livro Dimensões da Verdade, fala sobre os delinquentes. E é muito interessante nesse livro, a gente lá no final do livro, do texto, a mensagem que ele diz que delinquentes somos todos nós. Então a gente já parte do princípio nesse estudo, que nós vamos falar de nós mesmos, que nós vamos falar das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, das nossas limitações. E que muitas vezes a gente, de uma forma até mesmo arrogante e ignorante, a gente acha que delinquentes são os outros. A gente julga, a gente condena e, pior do que tudo, a gente se considera diferente deles. Então, quando a gente vê um delinquente, seja ele do tipo que for, muitas vezes a gente olha com um ar de desprezo, com um ar de falta de respeito, de falta de humanidade, como se nós fôssemos muito diferentes deles. Então, a gente começa falando disso. O que são os delinquentes? Ele até no texto, Joana nos diz ali, delinquir, nos dá as definições de delinquente e de delinquir. A gente age de forma contra a lei, contra os bons hábitos, contra as leis de Deus, contra as leis dos homens, e somos considerados delinquentes. Isso é
Isso é uma forma que a gente tem também, né, de quando a gente fala que a gente age contra as leis de Deus, né, é uma oportunidade para a gente refletir, né, quantas vezes por dia a gente age contra as leis de Deus, quantas vezes por dia a gente age de uma forma que diferente da que Jesus agiria na mesma situação. Então, a gente precisa entender isso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o delinquente, seja ele o outro ou nós mesmos, ele já sofre, ele já passa por uma prova, né? Ele já passa por uma dificuldade que já é uma espécie de punição, que já é uma espécie de aprendizado para ele, né? O delinquente, ele não raro, ele sofre já imediatamente as consequências da sua delinquência. Seja ele um delinquente no sentido de ser um fora da lei, um delinquente no sentido de ser um avarento, um invejoso, ele sofre, na maioria das vezes, imediatamente as consequências daquilo. O invejoso, ele sofre por causa da inveja, o avarento, ele sofre com medo de perder suas riquezas, o criminoso sofre dentro de um cárcere ou como fugitivo. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar em relação ao delinquente e à delinquência é que o sofrimento acompanha essas pessoas, né? E nós mesmos, como delinquentes também, por nossa vez, né, precisamos refletir sobre o que nós sofremos, sobre o que nós vivemos, né, o que nos dói, o que nos machuca por conta da nossa delinquência. E aí talvez a gente comece a ver que o nosso sofrimento é o mesmo sofrimento que aquele que nós, né, como eu falei, né, de certa forma até arrogante, consideramos, né, o outro, né, como delinquente. Ele sofre, assim como nós sofremos com a nossa inveja, com a nossa avareza, com a nossa ira, com a nossa gula e assim por diante, né, e o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Aquele delinquente que a gente vê na rua, aquele que a gente, né, o bandido, o assaltante, o viciado em droga, ele também sofre, né? Se a gente observar uma Cracolândia, se a gente observar um presídio, a gente só vai ver sofrimento, a gente só vai ver dor ali, a gente só vai ver provas duríssimas, expiações duríssimas pelas quais aquelas pessoas passam. Talvez a gente esteja em liberdade, talvez a gente não esteja devendo nada à lei dos homens, né? Possamos circular livremente na rua, sem sermos abordados, né, por um policial, algemados, etc. Mas nós também temos os nossos cárceres, né, as nossas prisões espirituais, né, que nos impedem muitas vezes até de andar de cabeça erguida por conta de coisas que nós sabemos que fazemos, né? Tem um filme, né, o título é Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, né? Se a gente for pensar naquilo, se a gente fizer uma autorreflexão, né, um momento de meditação, de autoconhecimento, a gente vai ver. Nós sabemos o que nós fizemos no verão passado, nós sabemos o que nós fizemos ontem, nós sabemos o que nós fizemos ainda há pouco, nós sabemos o que nós fizemos a nossa vida inteira, né? E se nós refletirmos sobre isso, nós vamos ver, né, o quanto de delinquentes nós temos. Então, é uma questão apenas de ter um pouco de humildade, ter um pouco de atenção, de vigilância, e em vez de julgar, né, o que nós sofremos, né, o que nós julgamos como delinquentes, vamos ver nossas delinquências, nossos atos de delinquir, e talvez a gente consiga entender que muitos dos nossos sofrimentos, né, derivam desses atos, e nós precisamos então olhar então para aquele outro que também consideramos delinquente e ver o quanto a gente precisa, né, de amor, o quanto a gente precisa de perdão, de compreensão, de indulgência. Há uma outra expressão que Joana de Ângeles usa ali no texto também, que é uma expressão que me chamou muita atenção, que ela fala da noite de ansiedade, né, que o delinquente vive, seja ele um viciado em droga, um criminoso, um assassino, o que quer que seja. Ele vive uma noite, né, em que nunca amanhece, nunca chega a madrugada, nunca chega o amanhecer, o alvorecer,
porque ele está envolvido naquela treva da delinquência, ele está envolvido naquele crime, naquele vício, naquele egoísmo, naquele orgulho, e ele não consegue vislumbrar uma luz no fim do túnel, ele não consegue vislumbrar o momento de sair daquilo ali. Então é muito triste, né, quando a gente observa, né, a nós mesmos e aos outros delinquentes dessa forma, né? Essa questão dessa noite de ansiedade me chamou muito a atenção, essa expressão, né? E aí a gente precisa ver, né, que nessa noite estamos todos nós, né? Então a gente precisa ajudar, né, as nuvens a se dissiparem para que amanheça um dia melhor para todos nós, e isso só pode ser feito, né, não com um trabalho individual de superarmos as nossas delinquências, primeiro de identificarmos para poder corrigir e, consequentemente, de ajudar sem julgamento, sem arrogância, né, sem nenhum tipo de dureza de espírito, ajudar o outro delinquente. Eu faço questão de chamar o outro delinquente, porque nós também somos. A gente não pode se excluir disso. Então, Joana sempre toca, né, nos nossos pontos, né, chave, né, como se fosse uma acupuntura espiritual que Joana nos faz, né, ela toca, ela espeta a agulha no lugar onde tem que ser espetado, porque a gente precisa despertar e refletir sobre isso. Torna esses textos de Joana sempre muito instrutivos, muito interessantes. E uma das formas que nós temos de delinquir também, que ela aborda ali, até ela citou uma fábula ali que eu confesso que não conheço, do sapo, né, que queria ter o corpo bovino, não entendi, não sei que fábula é essa, mas nós temos normalmente, né, um dos caminhos que nos levam a delinquir é essa coisa que nós queremos sempre ter aquilo que não temos e nunca nos contentamos com o que temos. E muitas vezes, o que não é errado, né, nós buscarmos mais coisas, mas muitas vezes a gente passa por cima do outro, a gente tem atos ilícitos para conseguir o que queremos, né? Então, esse desejo constante de nós queremos ter sempre mais e não sabemos dar valor ao que já temos, é o que nos leva a delinquir. Então, uma forma também de evitarmos aumentar a nossa dívida, aumentar a nossa noite, né, a nossa noite de ansiedade, é passarmos a ser mais moderados em relação aos nossos desejos, nossas ambições, e passarmos a ser mais gratos com aquilo que recebemos e podemos aproveitar melhor aquilo que recebemos. Então, como ela diz, né, ser feliz com o que tens, né? Então, isso é um texto que realmente Joana realmente como eu falei, né, nos fez uma acupuntura espiritual aí, nos espetou em alguns pontos aí importantes para que a gente possa refletir. Espero que também esse texto tenha sido tão útil para vocês que me ouvem quanto foi para mim. E vamos então à nossa prece final, né? Mais uma vez agradecendo agora a Joana de Ângeles pelo texto, pela lição que nos foi enviada, agradecendo aos bons espíritos que nos permitem estarmos aqui estudando e aprendendo juntos, a Jesus, nosso Mestre, que nos inspira, que nos acompanha, que nos protege, embora muitas vezes não percebamos isso, e agradecer principalmente a Deus, nosso Criador, em sua infinita graça, em sua infinita benevolência, em sua infinita misericórdia. Fica conosco, Senhor Jesus, e que possamos continuar estudando e possamos continuar sempre sendo alertados quanto às nossas delinquências, para que nós possamos então corrigi-las e ajudarmos o próximo também a se corrigir. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.